Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. É um prazer, é um privilégio poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a lição de adultos da editora Betel, que traz por tema Ezequiel, o profeta, com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título Pecado e suas consequências. Então vamos estar estudando esta aula hoje e com certeza aprendendo muito do Senhor Jesus, para que possamos viver no meio de uma sociedade corrompida, sem nos corromper e sem corromper ninguém, mas sempre andando para o alto e para cima, com os olhos voltados para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O textuário diz: e farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Ezequiel capítulo 5, verso 9. A verdade aplicada diz ainda: é preciso andar em espírito para não ceder aos desejos da natureza pecaminosa e viver em constante vigilância e oração. Então, o textuário e a verdade prática ou aplicada já nos traz um alerta. Por outro lado, temos aqui os 3 objetivos da lição, que o primeiro é explicar acerca do pecado e suas consequências. Segundo, explicitar que a lei de Deus é inviolável. E em terceiro, ressaltar que Deus é amor, mas também é justiça. O texto de referência para você que está nos acompanhando aí com a sua Bíblia está em Ezequiel capítulo 5, versículos 7, 8 e 13. E para você que tem a lição da Escola Bíblica Dominical, você pode também estar acompanhando esta leitura, ok? Então vamos lá. O versículo 7 diz: portanto, assim diz o Senhor Jeová, porque multiplicaste as vossas maldades, mais do que as nações que estão ao redor de vós. Nos meus estatutos não andastes, nem fizestes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, sim, eu estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumpri neles o meu furor. Então nós vemos aqui na leitura Deus prometendo juízo para aqueles que andaram, de uma maneira alienada, vamos dizer assim. Quando a gente olha para os profetas menores, mesmo antes da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, nós vemos ali aquele povo de Judá andando, cada um pelo seu caminho, em volta com a pecaminosidade, com a idolatria, não dando ouvido à palavra de Deus, desdenhando o que Deus estava falando. Então nós sabemos, irmãos, às vezes as pessoas costumam dizer que Deus é somente amor, que Deus é somente misericórdia. E tem pessoas que dizem: imagina que Deus vai fazer um negócio desse, que Deus é esse, que vai punir as pessoas assim. Aonde está o amor, aonde está a misericórdia? Como se Deus fosse assim um empregado nosso que estivesse ali para acatar e obedecer aquilo que a gente decide fazer. E as coisas não é bem assim. O Senhor nosso Deus é longânimo, Ele é misericórdia, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E Ele não nos pune porque Ele tem prazer em punir. São as consequências do que praticamos que nós recebemos. Deus permite que sejamos afligidos por conta do nosso pecado. Até porque Deus não terá nenhum culpado por inocente, ok? Então, quando a gente peca por ignorância, por não conhecer a Deus, é uma coisa. E aí está escrito que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Mas quando você peca, reconhecendo que você está fazendo errado, tendo convicção daquilo que você está fazendo e sabe que aquilo não é certo, então você está pecando deliberadamente. Aí o escritor aos Hebreus acrescenta dizendo que
diante dessa situação, não resta outra coisa a não ser a expectativa de fogo, e fogo eterno. Por quê? Porque o juízo de Deus virá. Então nós vemos aqui, na lição de hoje, que a doutrina do pecado perpassa as Escrituras desde Gênesis, né? Capítulo 3. Infelizmente, muitos ignoram a realidade, gravidade e consequências do pecado. Tais pessoas minimizam, desprezam e deturpam a doutrina da salvação. É o que nós acabamos de dizer. Porque elas acham que Deus, o nosso Deus não é um Deus mau. E de fato ele não é. Mas a prática do pecado, as consequências desse pecado que você pratica hoje, ele vai te achar. E Deus, ele é justiça, ele é juízo, ou juiz, para aqueles que andam no caminho certo, e é juiz para aqueles que andam no caminho errado. Porque Deus não compactua com o mal, com o pecado. Deus ama o pecador, mas está escrito, Deus abomina o pecado. Então isso nós precisamos levar em consideração. Então nós não podemos ficar pecando e praticando iniquidades, né, gratuitamente, como se Deus fosse obrigado a relevar tudo isso, a fazer vista grossa. Não, de jeito nenhum. Só existe o meio pelo qual Deus não vai punir você. É quando você reconhece que está andando na contramão da justiça, se arrepende desse mau caminho, desse pecado, se volta para Jesus, reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador, aquele que realmente tem poder para perdoar pecado. E aí, quando você passa por esse processo, a palavra de Deus nos orienta dizendo de que todos os pecados são lançados no mar do esquecimento e Deus não se lembra deles jamais. Mas o contrário disso, irmãos, é punição. E os escritores aos Hebreus diz que a expectativa é de fogo, é de destruição, porque você pecou deliberadamente. E ainda acrescenta, quando você conhece a Deus e pratica o erro, mesmo sabendo que está fazendo erro, você está crucificando Jesus de novo. Você não está discernindo, né? Não está valorizando, que é o mesmo caso que Paulo explica lá em 1 Coríntios 11, concernente à Santa Ceia. O cuidado que você tem antes de participar dos elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Então é muito sério isso aqui. Mas vamos ao texto. O primeiro tópico vai estar nos falando sobre o pecado e suas consequências. Aqui o Senhor diz, e de seus pecados não me lembrarei mais. Hebreus capítulo 8, verso 12. O profeta diz que como resultado da compaixão de Deus, os pecados seriam lançados nas profundezas do mar, conforme registra Miqueias, capítulo 7, verso 19. Isso quer dizer que os pecados perdoados não serão mais imputados e não entrarão na balança nem na contagem para impedir a salvação. Precisamos ter ciência de que, ao pecar deliberadamente, com conhecimento de causa, não ficaremos impunes, uma vez que a lei está estabelecida e, sendo conhecedores dela, tornamo-nos sujeitos. O Senhor Jesus advertiu o homem que havia sido curado para não repetir o pecado ou continuar nele para que não lhe acontecesse algo pior. João capítulo 5, verso 14. Então, conforme já falamos a princípio, quando nós estamos vivendo na ignorância, a pessoa não conhece Jesus, às vezes o conhece de ouvir falar, mas nunca teve um encontro real com o Senhor, não entende a profundidade do amor de Deus e o porquê. Então, quando essa pessoa ela age pecaminosamente, ela age na sua ignorância. Mas quando ela se volta para o Senhor Jesus e o Senhor perdoa os seus pecados e Deus lança esses pecados nas profundezas do mar e não lembra mais deles, quer dizer, é como se pagasse ali uma borracha, é anulado todos os pecados. Então a pessoa passa a viver uma nova vida, uma nova identidade, ele começa do zero uma nova contagem. Então é isso que acontece quando nós nos curvamos e nos humilhamos diante do Senhor e reconhecemos que somos pecadores. Por outro lado, a partir do momento que nós conhecemos o Senhor Jesus, conhecemos a sua lei, que foi implantada no nosso coração,
e nós nos submetemos a Ele, a obedecer a sua palavra e ser fiel a Ele até a morte. E nesse meio tempo a gente começa a transigir com o pecado. Esse pecado, irmãos, não é um pecado praticado por ignorância, mas é um pecado que você pratica deliberadamente porque você agora conhece a verdade. Então, quando você comete essa transgressão, você está crucificando o Senhor Jesus de novo. E aí, esse pecado é imputado novamente na tua vida. Ao ponto que, se você não se arrepender, se você não se humilhar diante do Senhor, se você partir para a eternidade, você vai ser rejeitado, você não vai entrar no céu. Porque você pecou. E é o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Você pecou deliberadamente, você está crucificando o Senhor Jesus de novo, então não resta outra coisa a não ser aquela expectativa de fogo eterno. Então é preciso ter cuidado, para que nós não venhamos ser deixados para trás na volta de Jesus, e nem desçamos para o abismo de sofrimento após a nossa morte aqui. Porque é isso que acontece, irmão. Se você passar para a eternidade através da morte, se você estiver bem com o Senhor, estiver com seu passaporte carimbado, protocolado, tudo azulzinho, tudo em paz, você vai para o paraíso, aguardar o dia em que você receberá o seu corpo glorificado. Mas se você passar para a eternidade em transgressão ao Senhor, a sua palavra, você vai descer ao abismo de sofrimento e vai ficar sofrendo lá até o dia do juízo final, quando você vai receber o seu corpo de volta para ser lançado no Gênesis. Então a oportunidade é essa. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Ou você abraça o Evangelho e nosso Senhor Jesus e procura viver uma vida de fidelidade, ou você vai perecer. E o Senhor, como já vimos em lições anteriores, o Senhor não tem prazer na morte do homem, antes que ele se arrependa do seu mau caminho e viva. Esse é o desejo de Deus. Mas para que isso aconteça, você tem que estar consciente daquilo que você está fazendo e para quem está fazendo. Ok? Vamos ao ponto 2. O Senhor Jesus advertiu aqui, né, concluindo esse ponto 1, né, que ele havia sido curado para não repetir o pecado ou continuar nele, para que não lhe acontecesse algo pior. No ponto 1, nós vamos estar vendo aqui sobre a revelação dos pecados de Israel. Na passagem bíblica de Ezequiel, lá no capítulo 5, do verso 7 e o verso 11, Deus revela categoricamente os pecados da nação de Israel. Em Gênesis, no capítulo 3, encontramos que Deus lidou com a queda do primeiro casal. Antes do anúncio acerca da semente da mulher e de providenciar vestes adequadas, primeiro o Criador confrontou-os com a realidade do pecado. Quem te mostrou? Comestes da árvore que te ordenei que não comesse? É um modelo para todos os tempos. É fundamental que o pecado seja exposto. As pessoas precisam saber o que desagrada a Deus e está contra a sua vontade para nós. O apóstolo Paulo expôs a universalidade do pecado em Romanos 1-3, para depois apresentar em detalhes o plano divino de salvação, conforme Romanos capítulo 3, do verso 21-25. Então, naquele dia, assim como o Senhor confrontou Adão e Eva, lá no Éden, da mesma forma, naquele dia, o Senhor vai confrontar todos. Não fique pensando que você vai ser julgado e condenado por algo que você não praticou. Então, Deus vai lembrar você, Ele vai falar, até porque eu acredito que nós temos o subconsciente. O subconsciente, ele é, como alguns psicólogos, né, psicanalistas, costumam dizer que é um arquivo morto. Então, muitas coisas que aconteceram em nossas vidas, desde o nosso nascimento, a nossa infância, estão armazenados ali, principalmente os traumas, aquelas coisas que marcaram a nossa vida, estão armazenados ali. Às vezes você não lembra, né? Cotidianamente, dificilmente você vai lembrar, mas ele está ali, é como se fosse uma fita. Então ela vai gravando algumas coisas e vão ficando ali. Da mesma forma, acontece com aquilo que praticamos de irregular contra a vontade de Deus. Quando pecamos, quando praticamos alguma coisa, então e nós não nos arrependemos,
Então aquilo vai ficando gravado. É por isso que lá em Mateus está registrado que o Senhor Jesus diz que lá no abismo haverá choro e ranger de dente. Nesse abismo, esse choro e ranger de dente, eu acredito, pelo que já ouvi, pelo que já pesquisei, é que o nosso corpo, na verdade, o nosso físico, é ele que falece. Mas o espírito e a alma, que é a razão, que é o psique, que é a vontade, eles não morrem. Então, quando você vai para o abismo, você está consciente daquilo que você praticou, daquilo que você podia ter mudado e não mudou. Então, o sofrimento, o choro, o lamento, o ranger de dente é exatamente pelo fato de você não ter mais a oportunidade de retornar para esse plano para poder consertar aquilo que você fez errado. Você está entendendo? Então, é isso que acontece na prática. Tá? Talvez alguns ramos de religiosidade não acreditem nisso, porque há uma ramificação dentro do cristianismo que a pessoa morreu, ele está apagado geral. O espírito vai dormir com o corpo, a alma vai dormir com o corpo e só vai acordar no dia da ressurreição. Mas não é bem assim. Nós temos exemplos bíblicos, né? Inclusive, Jesus jamais ia contar uma história de tramposo ou uma mentira para os seus discípulos e para nós, se isso não fosse uma realidade, né? Quando ele fala concernente à vida do rico e do Lázaro, o que aconteceu com os dois ali. O Senhor não ia inventar uma história de lelelé para poder botar medo nas pessoas, mas ele contou ali uma realidade. Então, alicerçado nesse pensamento, nessa parábola de Jesus e confrontando outros textos, você que tem uma facilidade de manejar a Bíblia, você pode pesquisar isso aí, você vai entender que existem dois caminhos. E a Bíblia diz que para o sábio entendido, o caminho da salvação é para cima, para se livrar do quê? Do inferno. É claro que o inferno, infernos, Seol, Hades, está falando de lugar dos mortos, sepultura, mas também está falando do abismo, lugar de sofrimento, porque era o que acontecia antes. Quando Jesus levou o cativo ao cativeiro, onde é que ele estava? Então existia ali realmente o selo de Abraão, e existia um lugar ali onde os ímpios ficavam aguardando o dia do juízo. E ali era o quê? Sofrimento. Então, quando um pseudo-cristão, vou dizer assim, ele morre sem ter realmente um compromisso real com Deus, ele desce para esse lugar de sofrimento. E ali ele vai ficar lamentando até o dia do juízo, porque não tem oportunidade, não tem mais o que fazer. Por isso não adianta acender vela de corpo presente, acender vela lá no sepulcro, não adianta missa de corpo presente, missa de corpo ausente, porque depois que ele cruzar o portal, ele segue sozinho. Ou ele sobe, se ele foi sábio e entendido, ou ele desce. E é exatamente isso que Deus está tentando evitar para mim e para você. E para que a gente possa chegar no paraíso, é preciso que nós tenhamos uma vida afinada com o Senhor aqui. Precisamos ter uma perfeita comunhão com Deus aqui, reconhecendo que somos pecadores e que carecemos da misericórdia de Deus todos os dias. Para isso, devemos nos arrepender. A cada dia, precisamos nos curvar diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados praticados, por pensamentos, por palavras, por atos praticados. Por quê? Porque nós somos pecadores, irmãos. A diferença é que nós somos pecadores, né, redimidos pelo sangue de Cristo. Mas isso não nos isenta de estar pecando. Por quê? Porque ainda temos uma natureza carnal que nos puxa para baixo. É um peso morto. E no dia que nós passar pela incorruptibilidade, então esse peso morto vai findar. Ou então, quando nós morrermos, então nós vamos cessar. Esse desejo de pecar não vai existir mais. E se nós lutarmos com todas as nossas forças e nos mantivermos na presença do Senhor, o nosso espírito e a nossa alma irá para o gozo eterno, enquanto o corpo vai ficar no pó, aguardando o momento, o dia e o momento de ser glorificado e nós retornarmos a Ele para estar com o Senhor para todo sempre. O ponto 2 diz: o juízo e a ira de Deus. O Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo divino, conforme está registrado em Ezequiel, capítulo 5, versículo 8, e depois do verso 11 ao 13. É preciso lembrar que a Bíblia também revela acerca da ira de Deus, não apenas sobre sua graça e misericórdia, conforme Naum, capítulo 1, versículo de 2 a 3, como Romanos, capítulo 1, verso 18, capítulo 11, verso 22, e Apocalipse, capítulo 6, 16.
São temas não muito expostos em nossos dias, porém bíblicos. Tony Evans escreveu: a ira de Deus não é um assunto fácil de tratar, mas faz parte integrante de sua natureza, como suas demais qualidades, quer seja o seu amor, a sua santidade ou a sua misericórdia. Se eu deixasse de falar disso, estaria causando um grande mal à minha igreja e a outras pessoas expostas ao meu ministério. Então nós vemos aqui que enquanto muitas pessoas estão preocupadas em apenas pregar um evangelho fácil, um evangelho de prosperidade, um evangelho que se coaduna com o pecado, com o erro, com a mentira, com tudo que não presta, esse irmão aqui, esse Tony Evans, ele declara que se ele não pregasse sobre o juízo, ele estaria colocando em risco muitas pessoas. E o que nós temos visto é exatamente isso. As pessoas não querem tocar no pecado. As pessoas podem estar dentro da comunidade, mas se manter da mesma forma que elas vivem lá fora, né? Com seu pecado escondido, praticando a adultério, a prostituição, a mentira, a corrupção, enfim, toda sorte de coisas que desagradam a Deus. Mas o importante é elas permanecer ali. Eu já falei isso em outras aulas, não quero ser repetitivo aqui. Mas os irmãos entendem o que eu estou dizendo. E é um dever do atalaia, é um dever do pregador, é um dever do pastor, do ancião, do bispo, do missionário, pregar as verdades do Evangelho, mostrar os dois lados da moeda, mostrar que para aqueles que obedecem o Senhor, há vida eterna, há gozo, há alegria, há paz, há comunhão, mas para aqueles que vivem uma vida de não conformidade com a palavra de Deus, o que os aguarda é o sofrimento, é o tormento eterno, é a condenação eterna. E não adianta chegar diante de Deus, como já falamos anteriormente, que vão alegar diante do Senhor dizendo: Senhor, mas no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, eu era assim, eu era assado. Olha quantas pessoas eu consegui ajudar. Não resolve, porque o Senhor quer fidelidade. Irmãos, a nossa vida com Cristo é como um noivado. Se bem que as coisas hoje estão bem diferentes do que foi no passado, mas biblicamente falando, é um compromisso real, verdadeiro e eterno. É um noivado. Você não pode ficar olhando por cima do muro, procurando outro moço bonito. Enquanto o meu noivo não vem, eu vou, interagir um pouco com esse aqui, eu vou flertar com esse aqui. Não. Você é comprometido com o Senhor Jesus. Ele é o teu noivo, ele é o meu noivo, ele é o nosso noivo. E futuramente será o esposo dessa igreja, da qual eu e você fazemos parte. Então nós não podemos flertar com o mundo, porque já assumimos um compromisso. Então temos que ser fiel a esse compromisso. E sendo fiel a esse compromisso, nós só temos a ganhar. Não vamos perder nada. Louvado seja o nome do Senhor. No ponto 3 está dizendo que os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. A punição veio com a destruição de Jerusalém. Muitos foram mortos, outros foram levados ao exílio, e um pequeno grupo deixado em um ambiente de destruição, conforme está registrado em Jeremias capítulo 39, do verso 1 a 10. Assim, um povo livre ficou cativo a reis idólatras, longe de sua terra, exposto a outros costumes. A nação recebeu o castigo como ensino, pela ingratidão e por se afastar das leis divinas. A professora Beth Bacon escreveu: muitas pessoas ignoram as advertências do Senhor, achando que são ameaças vazias. Alguém advertiu: não cometa o erro de pensar que Deus não cumpre o que diz ou que suas palavras têm outro sentido. Pecadores gostam de acreditar que Deus nunca os castigará. É o que nós falamos a princípio. Eles acham que Deus jamais vai agir da forma que muitas vezes nós pregamos baseados no texto bíblico. Porque eles acham que Deus é sempre amor e será sempre amor. Imagina que Deus ia nos criar para depois nos destruir. Que Deus é esse? Esquecem que Deus, por conta de Adão, nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu um livre-arbítrio. Adão, ele aceitou o presente de Eva de livre e espontânea vontade. E hoje nós temos esse livre-arbítrio para escolher entre a mão direita e a esquerda o caminho que a gente quer seguir. Se queremos uma vida de paz, se estamos
querendo viver eternamente com Deus, uma vida maravilhosa, porque essa vida é uma vida de sofrimento, sim, por conta do pecado original. Mas se queremos viver conforme era para ter vivido Adão e Eva lá no Éden, nós precisamos seguir as diretrizes que o Senhor nos deu, as normas, guardar os mandamentos. Então, tendo consciência de que mais cedo ou mais tarde, Deus irá trazer a juízo todas as coisas que nós fizemos, tanto boas como ruins. Então, nós precisamos atentar para esse fato. As pessoas que são pecadoras, que não conhecem a Deus, elas acham que Deus é sempre amor e que elas podem pintar e bordar e pintar o 7, como a gente costuma dizer, que nada vai acontecer. Mas isso é um engano. Então nós precisamos advertir essas pessoas. Como disse o Senhor a Ezequiel, olha, não se assuste com a cara deles não. Eles têm cara feia mesmo, eles são obstinados. Eles não vão aceitar a tua palavra, mas você precisa falar, quer eles ouçam ou quer eles deixem de ouvir. E esse é o nosso papel como pregadores do Evangelho, como obreiros na casa do Senhor, como igreja do Senhor. Nós temos essa responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por outro lado, nós temos aqui, no tópico 2, onde vai estar tratando da palavra de Deus que permanece para sempre. A Bíblia diz que Deus não se deixa enganar, ou escarnecer, zombar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Tal princípio de semeadura e colheita também se aplica a semear no Espírito e semear boas atitudes para com o próximo, conforme Gálatas capítulo 6, versículo de 8 a 9. Então nós vemos que Tiago diz que ninguém consegue escarnecer de Deus e vai ficar impune, porque tudo que o homem plantar, isso mesmo colherá. Ou seja, para nós cristãos, quando nós, por falta de vigilância, cometemos alguma transgressão, nós passamos pelo crivo do ministério ou da comunidade a qual estamos filiados, somos disciplinados pela comunidade, ficamos um período muitas vezes sem participar da Santa Ceia. Por quê? Quando nós pecamos, irmãos, dependendo da gravidade desse pecado, a gente precisa ter em mente algumas coisas. Primeiro, você pecou contra Deus, você pecou contra a comunidade e você pecou contra a sua família. Então você pecou contra 3 órgãos importantíssimos: família, a comunidade e Deus. Então você precisa passar por um processo de disciplina. Começa com a comunidade, ou poderia começar primeiro com Deus, porque quando você peca e reconhece que errou, a primeira coisa que você faz é se humilhar diante de Deus e pedir perdão, com um coração sincero, quebrantado, com choro, com lágrimas. Deus perdoa, mas você ainda precisa acertar o passo com a comunidade e com a família. A comunidade perdoa, você muitas vezes vai ser suspenso da comunhão, dependendo da gravidade você pode até ser excluído. E o terceiro e último é com a família. A família, se foi um pecado de adultério, principalmente, a família pode não aceitar aquilo, a esposa. E a Bíblia, ela dá esse direito para a esposa ou para o esposo rejeitar o adúltero. É a única condição que a palavra de Deus nos dá para se separar da esposa ou a esposa se separar do esposo. É através do adultério, por conta do adultério. Mas, se existe um amor, se existe compreensão, então isso pode ser mudado, é perdoado. Então você depois recebe o perdão da igreja, depois de um tempo, recebeu o perdão da família, recebeu o perdão de Deus, mas o fruto da semente que você plantou, você vai colher por muito tempo. Inclusive a desconfiança do teu cônjuge, porque é como se fosse um cristal, irmã, quebrou, já não é mais a mesma coisa. A confiança, ela vai ficar sempre desconfiando. Inclusive tem um adágio que diz assim, olha, confia sempre desconfiando. Mas na união conjugal, a confiança ela é intrínseca, ela é mútua, então não existe desconfiança. Eu confio na minha esposa plenamente, ela confia em mim plenamente. Mas no dia que essa confiança for quebrada, mesmo que haja arrependimento, que ela me perdoe ou que eu perdoe ela, não vai ser mais a mesma coisa. Então é uma consequência, ela sempre vai estar de pé atrás comigo, ou eu sempre vou estar de pé atrás com ela.
Porque eu não sei se ela não vai ter uma recaída novamente. Será que ela não vai praticar de novo? Então, é uma coisa muito ruim que você vai ter que conviver para o resto da vida, porque é a consequência do pecado. Então, nós precisamos evitar isso, porque o Senhor, Ele perdoa o pecado do pecador, mas Ele não apaga a consequência. Ele apagou os teus pecados lá no início, quando você estava na ignorância, mas agora é o que está registrado em Hebreus. Você pecou deliberadamente, você sabia que não podia entrar por aquela porta, mas você entrou, e agora você vai ter que arcar com tudo o que vier. Ok? Vamos ao ponto 1. O pecado deliberado é uma afronta a Deus. Olha aqui. Muitos dizem que são nascidos de Deus, que são seguidores de Jesus Cristo, que têm o Espírito Santo, mas pecam deliberadamente, satisfazendo seus desejos pecaminosos. São atitudes que zombam de Deus e o desprezam. Os pecados premeditados têm uma conotação diferenciada, pois foram estudados e são conscientes, precisam ter em mente que a maquinação para fazer o mal ou para pecar aborrece o Senhor. Provérbios capítulo 6, verso 12 e 19. Então, você quer mais um aprofundamento nesse ponto aqui? Vamos trocar isso aqui em miúdo. Quando você não conhecia o Senhor Jesus, você vivia na prática do pecado, você pecava porque a natureza sua era essa. Era ignorante para as coisas de Deus. Você não conhecia Deus. Então, pecar para você, praticar muitas coisas, isso era normal. Você nem pensava, porque aquilo já era uma coisa natural para você. Ir para balada, se prostituir, enfim, praticar muitas coisas. Mas agora, depois que você conhece a Deus, então qualquer pecado que você pratica, esse pecado é deliberadamente, é livre, você está consciente do que você vai fazer. E outra coisa, você já não entra de gaiato no navio, como você fazia antes, quando não conhecia o Senhor. Agora você sabe, então antes de você cometer essa infração, você calcula, você se preocupa até com determinadas pessoas que te conhecem, que você conhece, para que eles não te vejam. Eu preciso ir fazer esse negócio assim, mas eu não posso fazer aqui. Eu tenho que ir para um lugar onde as pessoas não me conheçam. Já pensou se eu for surpreendido pelo irmão, pela irmã, pelo pastor? Então, eu acho que eu vou para aquele outro bairro, ou eu vou para aquela cidade vizinha, porque lá ninguém me conhece. Então, você premedita, você calcula o risco e você entra na canoa furada. Só que você se esquece que você praticando ali onde você está, ou indo para outro bairro, ou indo para outra cidade, ou mudando de país, o Senhor vai estar te contemplando. Porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor, Ele está vasculhando toda a terra, contemplando os fiéis. Então não tem como você escapar. Então Deus não aceita. Está dizendo aqui que Deus aborrece, abomina. E aí o juízo, ele vai ser mais pesado. Porque você sabia. Você tinha conhecimento de causa e você falhou, você errou. Então você vai pagar o preço, sim. E esse preço pode ser por toda a tua existência, porque nunca mais você vai ter a confiabilidade que a tua família sempre depositou em você. Então é preciso vigiar. E a palavra de Deus diz que aquele que se julga estar em pé, vigie para que não caia. Ok? Vamos ao ponto 2. Pecadores. A diferença quanto ao nível de revelação que possui. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 16 e 30. 17 e 30. Quem é conhecedor se torna mais culpado, porque conhece a verdade, e não poderá escapar do juízo de Deus. Ezequiel 14, versos de 12 a 15. Conhecer as leis, os estatutos e os mandamentos e errar, na maioria das vezes, consciente, se torna indesculpável. Misericórdia. E o maior problema que nós encontramos nesse ponto que acabamos de ler é que, como a gente não sabe o momento em que segundo o anjo da morte vai chegar para nós, ou vai acontecer o arrebatamento da igreja, é que a gente precisa ser muito mais vigilante e estar muito mais atento, porque é nessa fração de segundo em que você está praticando o erro que a morte pode chegar para você. E ao invés de subir, você vai descer direto para o abismo, como nós já mencionamos a princípio. Então precisamos estar atentos. Vigilante, porque não sabemos nem o dia nem a hora em que virá o Senhor.
mas que possamos estar atentos para que quando ele bater na porta, possamos imediatamente abrir a porta para receber. No ponto 3 está dizendo: Israel, uma nação escolhida, mas um povo ingrato. Nos registros bíblicos encontramos ensinos e avisos para nós. Romanos capítulo 15, verso 4. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Assim, ao estudarmos acerca da história de Israel e seu relacionamento com Deus, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a percebermos tais ensinos e avisos. Apesar de Israel ter sido escolhido por Deus, estabelecido na terra de Canaã, ter obtido tantas vitórias e ter um templo que foi cheio da glória de Deus, conforme 2 Crônica, capítulo 7, de versículo 1 a 3, não significava que Deus iria ficar indiferente a um viver contrário à sua palavra revelada a este povo. Trata-se de uma grande lição e aviso para nós. 1 Coríntios capítulo 10, 12. A graça de Deus em nós não nos libera para vivermos e servirmos a Deus de qualquer maneira. O mesmo capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, que menciona graça, também enfatiza respeito, temor e fogo consumidor, conforme está registrado em Hebreus capítulo 12, do versículo 28 a 29. Então nós vemos aqui que o problema de Israel foi a ingratidão, a falta de reconhecimento a tudo aquilo que Deus tinha operado na vida deles. Como Deus foi maravilhoso e continua sendo. Então, Deus jamais iria permitir ou se coadunar com aquelas práticas que eles estavam executando ali. Deus jamais vai aceitar que o homem peque deliberadamente e tente servir a ele. É por isso que nós sempre costumamos dizer que ou você segue a Jesus ou você segue o mundo. Se você ficar tentando agradar ao Senhor e tentando agradar ao mundo, você não vai conseguir agradar ninguém e você vai estar perdendo tempo. Muitas vezes as pessoas me julgam pelo fato de ser um pregador, como diz, agressivo, mas essa é a verdade nua e crua da palavra de Deus. É perca de tempo você ficar fazendo parte de uma denominação, quando na verdade você não aderiu 100% a essa denominação e ao Criador, ao Cristo vivo. Então você, dentro de um período, algumas vezes na semana, você vai lá para o templo, mas os outros restantes de tempo que você tem, você está praticando as coisas erradas. Então você precisa tomar uma decisão. Ou você serve a Deus ou você não serve. Se você servir o mundo, você vai estar consciente que quando chegar ao final da sua vida, você vai perecer. Mas pelo menos você está desfrutando daquilo que a tua carne deseja. Então você tem que aproveitar. Não perca tempo com isso. Mas se você quer uma vida eterna com Deus, então você tem que abrir mão do pecado, da imoralidade, da mentira e de tudo que não presta. E se voltar 100% para o Senhor, vai sofrer? Sim, mas o meu sofrimento vai redundar em peso de glória. Então essa é a verdade. E o que se prega fora disso, irmão, é mentira do diabo. Ficar enganando que Deus só quer o coração e que não importa a maneira como você está, como você vive. Isso é mentira do diabo, irmão. Deus quer santidade, Deus quer pureza, Deus quer separação, Deus quer comprometimento com a verdade. Se você não vive isso, irmão, de duas a uma. Ou você se converte 100% ao Senhor Jesus, ou você entrega a sua carteirinha de membresia e se volte para o mundo e vai desfrutar de tudo que o mundo tem. Pelo menos você vai viver a tua vida aqui nesse plano. Depois disso, você sabe para onde vai. Porque a pior coisa do mundo é você se enganar a si mesmo, se auto-enganar, achando que Deus está aceitando o teu culto, a tua adoração, e que o diabo está contente com o que você está fazendo para ele. Porque os dois, eles desejam ter prioridade na tua vida. Exclusividade. Você está entendendo? Então é isso que a palavra de Deus está te mostrando, está nos mostrando hoje. Israel, eles foram unidos pelo Senhor. E de todo aquele povo que sobreviveu em Jerusalém na destruição por Nabucodonosor, que foram levados para o cativeiro, e aqueles miseráveis e pobres que ficaram na terra, passando fome, vivendo toda sorte de malefícios ali, todos eles morreram. Foram 70 anos. Nenhum sobreviveu para contar a história. Então o Senhor levantou o remanescente daquela escória
Deus tirou ali o remanescente, que retornou novamente. Então Deus tem maneira de trabalhar. Por que é que o povo não entrou na terra prometida quando saíram do Egito? Porque desdenharam de Deus desde lá, blasfemaram, murmuraram, e Deus fez eles perecer no deserto. Nenhum deles vai entrar na terra prometida, diz o Senhor. Daquele povo apenas Josué e Calebe, porque foram fiéis ao Senhor, andaram com interesse de coração, com fidelidade. Mas os outros que saíram lá do Egito, nenhum entrou. Ok? E seria diferente hoje? Não. O prumo de Deus está aqui, ó, medindo para ver se você está reto de acordo com a palavra. Se você não está reto, irmão, se coloque nas mãos do Senhor para ele aplanar o que precisa se aplanar, para que você não seja deixado para trás. No tópico 3, nós vamos estar falando aqui sobre o amor de Deus e sua justiça. Diz aqui que Deus é amor, conforme 1 João capítulo 4, verso 8 e verso 16. Mas também é fogo consumidor, Hebreus capítulo 12, verso 29. Muitos, de uma maneira equivocada e distorcida, se baseiam no amor, na graça e misericórdia de Deus para, de uma forma inescrupulosa, transgredir as leis divinas como se o Pai não tivesse a justiça como atributo. Na verdade, onde existe amor puro, a verdadeira justiça está presente. Quem corrige é porque ama, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que receba por filho. Hebreus capítulo 12 e versículo 6. Então, nesse ponto aqui, nós precisamos entender que Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Por outro lado, quando somos castigados, punidos, disciplinados, nós somos disciplinados pelo Senhor, que não quer ver a nossa destruição, a nossa ruína. E como diz aqui, qual é o pai que não corrige o filho? Então, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e muitas vezes por negligenciar alguma coisa, por não estar praticando aquilo que Deus determina que pratique, você está sendo punido, você não pode de maneira nenhuma ignorar a punição, a disciplina, porque Deus, como nosso Pai, Ele sabe nos disciplinar. E a disciplina de Deus não é para a nossa destruição, mas é para que venhamos aprender a lidar com as coisas que muitas vezes temos que lidar. Assim como meu pai, assim como seu pai, quando você era criança, disciplinava e dizia o que podia e o que não podia, da mesma forma é o nosso Deus como nosso Pai. Sabendo que, como está escrito aqui, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, para que possamos andar de acordo com a sua vontade. Ok, meus amados irmãos? No ponto 1, vem dizer que, vem falar sobre o amor versus justiça. O amor de Deus é insondável, conforme 1 João capítulo 4, verso 16. Insubstituível, não fingido. Amor, expressão de amor. A maior expressão de amor está descrita em João 3,16, quando Deus ama o mundo de tal maneira, sem parâmetro incalculável, a ponto de dar seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para salvar os pecadores que nada merecem. Russell e Joyner diz que a justiça de Deus inclui a penalidade do juízo, mas subordina essa atividade à obra global de estabelecer a sua justiça amorosa, conforme Deuteronômio capítulo 7, do verso 9 a 10. A justiça de Deus é santa, perfeita e imutável. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto é Deuteronômio capítulo 32, verso 4. O Evangelho revela a justiça de Deus, conforme Romanos capítulo 1, verso 17. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Salmo capítulo 9, verso 8. E é por esse fato que, por Deus ser justiça, todas as injustiças são automaticamente julgadas. Porque aonde há justiça, não pode haver injustiça. Então Deus é justiça nossa, ok? Mas as injustiças praticadas, elas incendeiam-se como fogo na palha. Elas são destruídas, porque Deus não aceita a injustiça. Por outro lado, Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. Precisamos refletir sobre arrependimento à luz da palavra de Deus. Caso contrário, é possível confundir o verdadeiro arrependimento com remorsos, tristeza ou reconhecimento.
O arrependimento para perdão de pecados envolve um conjunto de aspectos, como convicção, contrição, confissão e mudança de atitudes. Portanto, não apenas uma atitude, mas um conjunto, conforme está registrado em Marcos, capítulo 1, verso 15, Atos, capítulo 3, 19 e 1 João, capítulo 1, verso 9. O termo usado para arrependimento é metanoel. Não se restringe apenas a uma mera tristeza pelo pecado, mas significa uma mudança de pontos de vista, de pensamento e de propósito. Então nós vemos aqui que muitas vezes o arrependimento é emocional. A pessoa chora, fala que não vai praticar mais, mas quando ela recebe o perdão, ela volta a praticar a mesma coisa. Então o verdadeiro arrependimento, ele envolve essa mudança de atitude, de não praticar mais o pecado, de fazer diferente, de honrar o nome do Senhor, vigiar. Então nós vemos aqui que há um conjunto de coisas que envolve o verdadeiro arrependimento. Tem choro, tem quebrantamento, tem humilhação, a pessoa se humilha diante do Senhor, reconhece que errou feio e que se dispõe a não repetir no mesmo erro. Até porque tem um adágio que diz, irmãos, que pecar, que errar é humano. Todo mundo erra. Agora, persistir no erro, aí eles usam uma outra frase que diz, persistir no erro é burrice. Agora imagine, você errou, você cometeu um pecado, aí você reconhece que errou, se humilha, se arrepende, confessa o seu pecado, mas aí no dia seguinte você está praticando ele de novo. Então isso, irmão, se torna um pecado deliberado. Então com Deus ninguém brinca, não se pode escarnecer de Deus. Então aí, irmão, a punição é severa. Então você está sendo burro, porque você pecou e voltou a repetir o mesmo erro, o mesmo pecado. É claro que todo dia nós pecamos, mas o pecado que eu cometi ontem, eu me arrependi, confessei, então hoje eu vou lá trabalhar, lutar o máximo que puder para não repetir nesse erro. Eu posso até errar em outra coisa, mas naquilo que eu já falhei, eu não posso errar mais, porque aí eu vou estar brincando com Deus. E Deus não é brincadeira. Pelo contrário, eu tenho que orar ao Senhor e pedir que Deus me ajude a me manter firme na sua presença, que Ele me revista de poder e de autoridade para expelir o todo mal. Que Ele abra os meus olhos espirituais para que eu não seja enganado, que eu veja as artimanhas de Satanás e do inimigo. Então tem que ser assim, você tem que estar com o Senhor Jesus 24 horas por dia. Você não pode dizer, Jesus, me dá licença um pouquinho que eu vou ali, porque nessa saída você pode se dar muito mal. O Senhor Jesus, ele tem que ser o amigo inseparável, tem que estar contigo 24 horas por dia, 365 dias por ano, até a consumação dos séculos. Porque foi isso que ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é isso que eu, você e nós precisamos ter em mente. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro e último ponto vem dizendo que é necessário um constante autoexame. É o que nós acabamos de dizer aqui. É interessante como Deus constantemente procurou despertar o povo de Israel para pensar sobre o estado espiritual em que se encontravam, conforme está registrado em Ezequiel, capítulo 4, verso 1 a 12, e capítulo 5, do verso 1 a 5. Mesmo no cativeiro, muitos ainda não estavam entendendo que estavam sendo disciplinados pelo Senhor, conforme registra Jeremias, capítulo 29, do verso 8 a 10. Contudo, é imprescindível que este autoexame seja conduzido à luz da palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo, conforme 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. O povo de Israel desprezou a constante vigilância, pois depositou a confiança no fato dos serviços religiosos estarem funcionando rotineiramente, conforme Jeremias, capítulo 7. Nossas atitudes religiosas externas devem ser reflexo de nosso relacionamento com Deus. Se assim não for, serão atitudes vazias e sem vida. Então veja bem, para eles, o importante era ir ao templo. Até porque, irmãos, como já temos dito aqui, para muitos, ir ao templo virou uma rotina. Então, se tem reunião 2 vezes, 3 vezes na semana, ela não perde uma. Ela vai lá como se ela fosse lá pagar uma promessa. Eu vou lá, canto, oro, dou glória a Deus, aleluia, e depois eu volto para casa e vou continuar vivendo a minha vida normalmente, como eu sempre vivi, envolvido com tudo que eu gosto de fazer.
Então, o que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo aqui que um serviço religioso, ele estava funcionando rotineiramente, quer dizer, tinha virado uma rotina. No entanto, as nossas atitudes religiosas externas devem ser reflexo do nosso relacionamento com Deus. Então, eu não vou ao templo porque isso se tornou uma rotina ou um hábito na minha vida. Eu vou ao templo para adorar o Senhor porque eu tenho comunhão com Deus e naquele local é o lugar aonde a igreja do Senhor se reúne para termos um momento de comunhão com Deus, sentir a sua presença, ouvir a sua voz através da pregação, do ensinamento do Evangelho, e ali nós vamos nos alimentar da palavra de Deus e sentir a plena comunhão de Deus através da ministração da sua palavra e do mover do Espírito Santo. Então eu não posso de maneira alguma ir ao templo por ir, ou porque se eu não for, a família vai ficar pegando no meu pé. Por que você não vai? O que você vai ficar fazendo aqui? Vamos para a igreja. E o que adianta, muitas vezes, eu ir para o templo, participar de uma reunião maravilhosa, participar da ceia, e depois da reunião eu ir para o barzinho, para a balada. Então é isso que acontecia com o povo de Israel. E é isso que acontece nos dias em que vivemos. E é errado. Então nós precisamos estar fazendo esse autoexame todos os dias e ver em que posição nós nos encontramos diante do Senhor. E nos humilharmos diante do Senhor, para que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos fortalecendo e nos livrando de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluirmos, nós sabemos que na luta contra o pecado é preciso conhecer a doutrina do pecado. Assim, andando em espírito, busquemos constantemente estar vigilantes e em oração, para não cedermos às tentações, bem como sabendo que há perdão aos que verdadeiramente se arrependem. Então, dito isto, nós temos a palavra de Deus, que é o nosso mapa, é a nossa bússola, é o cajado e é o nosso GPS. E seguindo as orientações dela, nós não temos com que nos embaraçar nesta vida, porque ela vai nos conduzir numa estrada reta, num caminho reto aos céus, ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde. Que o Espírito Santo possa falar mais forte, mais profundamente no teu coração. Lembrando aos irmãos que já são inscritos no canal, que não se esqueçam de dar aquele like. Eu já tenho dito em outras lições anteriores, vou repetir aqui, que esse joia, ele é importante para que a plataforma divulgue isso para mais pessoas. Porque quando você dá o like, o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo que está aqui, que está sendo postado aqui. E isso faz com que eles divulguem mais esse trabalho. E o nosso intuito aqui é alcançar o maior número de pessoas no Brasil e no mundo. Essa é a Escola Dominical Online. Eu tenho esse prazer porque Deus me deu esse conhecimento e me comissionou para isso. Então é um prazer muito grande, irmãos, poder estar aqui com você todo domingo, ministrando essa aula para você, principalmente para você que não tem condição de ir ao templo. Então eu tenho prazer, tenho satisfação, tenho alegria. E vocês podem nos ajudar a chegarmos a mais pessoas. A você que nos acompanha, que não é inscrito no canal, você pode estar se inscrevendo no canal também, deixando aí marcado aí o sininho de notificação para estar recebendo todos os avisos dos vídeos que aqui vamos estar postando. Também você pode estar compartilhando esses vídeos nas suas redes sociais, tá certo? Eu tenho certeza que juntos nós conseguiremos fazer muito para Deus, Não é talvez o bastante, mas poderemos fazer muitas coisas para o Senhor enquanto Jesus não volta. Ok, meus irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.